Jaqueline Brasil chegando aqui, a gente já começa esta primeira semana de outono com tempo bem seco. Aqui em São Paulo tá seco, né? Ah, tá bem seco. Tá bem seco. O fim de semana foi assim também, né? É, né? O outono chegou no sábado, ontem, domingo, fez muito calor. Aqui em São Paulo, só para a gente ter uma ideia, a máxima foi de 31,8 e a umidade relativa do ar caiu bastante. Lembra que eu tinha comentado que o outono já ia começar com aquele sistema ASAS, uma alta pressão especial, a alta subtropical do Atlântico Sul, realmente se aproximou, ela que está deixando tudo muito seco e por isso que vai funcionar como uma tampa, não deixando chuva se aproximar aqui de São Paulo. E não é só aqui em São Paulo não, mas no Rio também, em Minas, em quase todo o Espírito Santo, num pedaço de Goiás e também da Bahia. No restante do país, ou em grande parte do país, o sol vai aparecer, mas ainda tem circulação de umidade, por isso a previsão de chuva. E ontem choveu bastante, nas últimas 24 horas, melhor dizendo, em algumas cidades. Em Chapadinha, Maranhão, com 127 milímetros, Barreirinha, Amazonas, com 126 milímetros, voltando para mais uma cidade do Maranhão, Buriti, e no Pará, Baião. Ou seja, a chuva ficou concentrada, a chuva volumosa no centro-norte. É o que vai acontecer hoje também. Em grande parte do centro-norte, um pedaço do norte, do nordeste, previsão de chuva, em algumas áreas do centro-oeste, mas olha só como é que está aqui no sudeste, tá vendo? Quase sem nebulosidade. Chama atenção também o leste de Santa Catarina, Florianópolis, porque está na rota do temporal. Hoje, 30 milímetros de chuva, essa é a previsão, com máxima de 27. E olha como choveu em Florianópolis nesse mês. 77% acima da média, 319 milímetros e essa previsão. Agora, é claro que você pode até ficar se perguntando, a gente estava falando que no sul choveu pouco, né? Mas essa chuva aqui, ela foi bem localizada. Só no leste de Santa Catarina, e em 2 dias, basicamente ali choveu quase 200 milímetros. Então, não foi uma chuva que persistiu aí durante todo o mês. Falando em Florianópolis, temos imagens ao vivo de Floripa. Estamos aí mostrando para vocês, Jurerê, máxima de 27 graus, dá para observar algumas nuvens, mas até que ao final da madrugada aí tá até bonito, né? 26 graus. É muito bonito essa área, linda com esses barquinhos. É. Mas olha, 26 graus agora e máxima de 27, então tá bem quente, isso vai favorecer a formação das nuvens de chuva. O que a gente observa é que tem essa alta pressão que está mandando umidade para Santa Catarina e olha só, temos duas altas, né, pressões. Essa aqui de baixo que manda a umidade, ela está mais próxima da superfície e essa é a tal da asas, gente, que eu estava comentando para vocês. Vai ficar um tempão aqui com a gente, ela fica a 5 quilômetros de altura, Cova. Como ela fica mais alta, é por isso que ela funciona como uma tampa, não deixa nenhuma nuvem se aproximar. Vamos dar um pulinho aqui em São Paulo para a gente ver como é que tá. Ao vivo, temos aí a marginal Tietê, observando zonas oeste e norte. 19 graus agora. Pensa na amplitude térmica hoje. Quanto? 32 graus. Gente. Começando 19 graus agora e subindo para 32 graus, não chove. Quem está no Rio de Janeiro, também no Espírito Santo e Minas Gerais, em toda essa área em amarelo, não há previsão de chuva. O risco de temporal hoje, além do leste de Santa Catarina, está nessa região aqui, do Acre, passando pelo Amazonas, Pará, Amapá e também Maranhão, Piauí e Ceará. E adivinha por quê, Cova? Zecite, zona de convergência intertropical, que ainda vai ficar aqui com a gente, mas daqui a pouco vai começar já a se distanciar. As mínimas hoje aqui, 20 em Porto Alegre, mesma do Rio, 18 aqui em São Paulo, vai cair mais 1 grau, hein? 19 para quem está em Goiânia, 23 em Cuiabá, mais quente, 24 em Macapá e também em São Luís. Dando uma olhada nas máximas, 35 no Rio e em Boa Vista, capitais mais quentes hoje no país, 34 em Campo Grande, mais quente do que Cuiabá com 33, 31 em Vitória, 30 em Salvador, 31 ali em Natal e 28 em Rio Branco. Nossa próxima conversa, vou falar mais sobre esse calorão e será que ele vai continuar nessa semana toda? Daqui a pouco eu conto. Será? Vamos ver. Jaqueline Brasil, ansiosa para chegar a sua vez na fila? Nossa, total. É por isso que você já está com o braço assim, Jé. Só levantar aqui, pá. Estava aqui já esperando a frase que você falou, até o que falar, até assim, quem esqueceu de tomar? Vem para cá, vem, ainda tem. Tomara que chegue logo. Mas vamos lá. Hoje vai ser um dia quente, né? Verão acabou, mas não quer ir embora. Como é que é isso? Não, é porque, na verdade,
É a transição do verão para o inverno. Então, é comum na primeira parte do outono a gente ainda ficar com as temperaturas bem altas. Aí, na metade em diante, vai ficar com a carinha mais de inverno, temperaturas um pouco mais baixas. Conforme for passando semana a semana, a gente vai observar que as manhãs vão ficar mais geladas. Não é o caso de hoje, porque hoje ainda está abafado. Aí, no meio da tarde, aquele sol mais gostoso, temperatura subindo mais e a umidade relativa do ar despencando. Por enquanto, calorão, e fez muito calor, inclusive ontem em algumas cidades, bem acima dos 30 graus, e Vinhema, Mato Grosso do Sul, com 35,8. Que coisa. Não é hora de guardar o ventilador ainda, gente. Ainda não. Rio Segura Brilhante, um pouquinho mais. Maranhão, com 35,7. Água Clara, Mato Grosso do Sul, com 35,2. E Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, com 35 graus. Hoje, temperaturas vão ficar altas também. E a gente está ali quase, né, na reta final de março. Como tá voando, né? Nossa. Quase tá acabando. Um terço do ano. Exatamente. Peraí. Um quarto do ano, fiz a conta errada. Um quarto do ano isso é. já está acabando. Um quarto. Então, a gente já traz aqui para vocês um levantamento de como a temperatura se comportou em algumas capitais e fez mais calor mesmo. Em Porto Alegre, 1 grau acima em relação à média. Aqui em São Paulo também, assim como Vitória. Isso não quer dizer que em todos os dias a gente teve muito calor. É uma média que é feita em relação aí à média. E por causa disso, a gente também teve uma concentração bem mais baixa de chuva, por isso que o sol apareceu mais. Contrário do que aconteceu em outras capitais, onde ficou abaixo da média. Cuiabá, e eu toda hora falava, lembra? Cuiabá voltando ao normal, temperatura um pouco mais baixa, e realmente ficou com a temperatura abaixo da média. Em Manaus, a mesma situação, e em Palmas também. E foi exatamente onde choveu mais, em parte do norte até o centro-oeste. Eu chamo a atenção para centro-oeste, que bom que choveu um pouco mais no centro-oeste, porque a gente sabe que a partir de agora vai começar o período seco, vamos falar bastante sobre, infelizmente, as queimadas. Hoje, a umidade relativa do ar vai despencar, exatamente onde não há previsão de tanta chuva assim, ou nada de chuva, lá em cima em Roraima, no interior do Nordeste, parte do Sudeste e também do Centro-Oeste. No caso do miolo do país, pegando parte do Centro-Oeste, mas principalmente o Sudeste, é a ASAS, a alta subtropical do Atlântico Sul, que vai fazer parte nos próximos dias daí, vamos falar bastante sobre ela. Ela forma uma tampa, não deixa a nuvem de chuva se aproximar, por isso que a temperatura fica alta e a umidade cai. Onde? Em Belo Horizonte, 31 de máxima, São Paulo, 32 e Rio de Janeiro, 35. Mas, Jaque, é preocupante essa área aqui do país, que a gente acompanhou muito aqui no Hora 1, a questão das queimadas aqui no Pantanal, né? Claro que então, é uma tendência, a partir de agora, essa área aqui fica mais seca? Sim, é uma tendência. Agora, no outono, é isso que vai acontecer. E o que chama a atenção é que, por exemplo, hoje tem possibilidade de chuva em Mato Grosso do Sul. Mas mesmo com essa chance de chuva, que já vai ser bem pontual, antes disso, o tempo fica muito seco. É por isso que está na área de umidade relativamente baixa. Então, a partir de agora, essa chuva pontual, ela vai começar a se distanciar mais ainda. E agora que toda a água que ficou disponível no solo vai começar a secar. Então, a gente está falando disso em relação ao clima, mas tem o fator humano também. Então, juntando esses dois fatores, o risco de aumentar aí o número de queimadas realmente existe. Por isso, vamos cuidar aí, gente. Vamos. Você que mora nessa região, aliás, no Brasil inteiro. Vamos cuidar, né? Sim, até porque o outono promete ser mais seco mesmo em praticamente todo o país. Onde chove hoje, risco de temporal em Santa Catarina e em parte do centro-norte. Destaque para Acre, Amazonas, Pará, Amapá e até no Nordeste também, quem está no Maranhão.